Olá, tudo bem, galera? Então, vamos iniciar a nossa revisão de língua portuguesa, ok? Já conseguimos concluir todo o conteúdo do nosso primeiro bimestre, as unidades 1 e 2, ok? Claro, temos dever a fazer, né? Temos algumas páginas do livro aí, 2 livros, né? Tanto do Lécio Cordeiro, língua portuguesa, quanto de gramática, para concluir, né? Temos todas essas páginas aí. Além disso, devemos lembrar que é muito importante entendermos qual o conteúdo principal. Então, por isso este vídeo, para que assim possamos revisar algumas coisas, ok? Iniciemos. Primeiramente, eu quero mostrar a vocês os tipos de texto, as formas que podemos encontrar os textos. A primeira delas, a fábula. Então, o que é uma fábula? Narrativa curta e imaginária, com um objetivo pedagógico e moral. Vamos relembrar as definições que trabalhamos em sala de aula, né? Uma fábula, ela tem uma história, ela leva consigo uma crônica, onde temos que encontrar na fábula uma narração onde temos animais que falam, objetos que falam ou que se movem. Então, na fábula, temos uma coisa completamente imaginária. Só que, como visto aqui, né, tem que ter algo pedagógico e moral, ok? Então, a fábula, ela tem essa característica, né? É um tipo de texto. Então, você pode se deparar numa avaliação com um formato de texto, onde você vai ter que observar o cenário, você vai ter que observar a forma de fala, quem do cenário está falando, participando. E aí você define se é uma fábula ou não. Ok? Próximo. Charge. Desenho humorístico com ou sem legenda ou balão, veiculado pela imprensa e tendo por tema algum acontecimento atual que comporta crítica e focaliza, por meio de caricatura, uma ou mais personagens envolvidas. Caricatura, cartoon. Então, vamos relembrar o que falamos sobre charge. Então, a charge, ela pode ser cômica, ela pode ser séria. Apenas a característica principal da charge é que ela vai abordar assuntos e temas atuais. E ela vai, com isso, fazer, como vimos aqui, uma crítica. Então, a charge vai ter a crítica como característica. Ela vai criticar ou de forma boa ou de forma ruim. Na maioria das vezes, de forma ruim. Como dito também aqui, teremos uma caricatura. Sempre teremos uma caricatura numa charge? Não, nem sempre. Mas a maioria das charges tem como instrumento a caricatura. É uma ferramenta que usa para poder realçar a charge, né? Então, ela não vai ter o mesmo tamanho, de repente, de uma fábula, mas ela vai ter uma crítica. E com isso, ela vai alcançar apenas temas atuais. Então, a fábula tem que ter essa característica de criticar temas do momento, ok? Então, se houvesse uma charge aqui agora, o único tema que ela poderia abordar é a epidemia em questão, que está na sociedade atual. Seria uma charge em cima disso. Aí você teria bichinhos que representariam a doença e tudo mais. Então, isso é uma charge. Ok? Próximo. Texto argumentativo. Vimos ao longo das páginas de nossos livros, que temos texto narrativo, temos texto
descritivo. Porém, no momento, vamos falar sobre texto argumentativo. Ok? Texto argumentativo é aquele que tem como principais características defender uma ideia, hipótese, teoria ou opinião, e o objetivo de convencer o leitor para que acredite nela. Tem uma estrutura bem definida. Apresenta sua tese e depois a defende. Então, o texto argumentativo, ele vai argumentar. O que é argumentar? Imagina que você está com seus pais querendo muito um presente. E seus pais vão dizer para você, não vou dar. Aí vocês vão perguntar, mas por quê? E aí você começa a debater, você começa a argumentar. Você vai dar motivo para os seus pais do porquê que você precisa ganhar esse presente, do porquê que eles têm que dar a ti este presente. Então você vai trazer ideias, mas porque tirei notas boas, porque eu mereço, porque eu não fiz nada de errado o ano inteiro, né? Isso acontece muito quando queremos um videogame. Aí a gente pede para os pais, né? Eu tirei ótimas notas, e aí? Já posso ganhar meu videogame do ano? Né? Então, isto é argumentar. Então, argumentar, como dito aí, como escrito, você tem que ter uma ideia que você a defende. Né? Então, você vai defender, você vai argumentar, você vai trazer a tua opinião no texto sobre um determinado assunto, e dentro desta opinião, você vai convencer, como escrevi aqui, né? Você vai convencer o seu leitor de que esta ideia está correta. Entendeu? Então você vai trazer hipóteses, você vai trazer opiniões. O que é uma hipótese? Uma hipótese é uma ideia imaginária. Você vai falar, vamos supor que é uma hipótese. Tá? E quando você faz isso, você está argumentando. Então o texto argumentativo, ele tem como base a defesa de uma ideia de quem está escrevendo, né? Tentando fazer uma conexão entre o escritor e o leitor, o autor e o leitor. E com esta conexão, você vai ter uma argumentação. Tá? Isto é um texto argumentativo. Continuando. Com isso, vimos os tipos de textos que vimos até agora. Continuando. Agora vamos falar de linguagem. Linguagem verbal e linguagem não verbal. Falamos ao longo do bimestre que existe uma grande diferença entre língua e linguagem. Lembrando que a língua, você vai ter um conjunto de códigos representativos que vão simbolizar e vão mensurar, vai dar uma ideia de tamanho daquela língua, extensão, do quanto aquela língua é grande ou pequena, né? A linguagem já não, a linguagem já é uma coisa menor, já é uma coisa mais específica. A linguagem é um meio de comunicação, entendeu? Você vai se comunicar direto ou indiretamente com outra pessoa ou pessoas, ok? E aí você vai ter esta conexão, esta comunicação verbalmente ou não verbalmente, ou os dois, tá? Vamos ver o que eu coloquei aí. Linguagem verbal. A linguagem verbal é aquela expressa por meio de palavras escritas ou falada. Ou seja, a linguagem verbalizada. Ou seja, você falar com uma pessoa, oi, oi, pronto, é uma linguagem verbal. Ela foi falada. Tudo bem? Tudo bem. Linguagem verbal. Houveram verbos, houveram frases, houve uma comunicação direta, verbal. Ok? Continuando. Verbalizada. Enquanto a linguagem não verbal utiliza dos signos visuais para ser efetivada. Por exemplo, as imagens nas placas e as cores na sinalização de trânsito. Então, imagens, cores, tudo isso formará a linguagem não verbal. Tá? Deixei aqui um exemplo numa figura. Linguagem não verbal.
temos aí diversas placas, né? Muitas delas, no caso acho que todas elas, quase todas pelo menos, de trânsito, né? Então cada placa vai ter um significado e você vai saber o que significa cada placa. Então, por exemplo, uma placa ali de 50, você sabe que ali tem a ver com a velocidade, que dentro daquela pista, daquela área, a velocidade tem que ser o quê? 50. Temos placas de pedestre, né? Então você saberá que ali quem transita é quem? Pedestre. Temos placa de semáforo, ok? Temos placa de 2 carros e um corte. Sabemos que se tem um corte, então pelo menos entendemos que um carro ali não vai poder passar. Entendeu? Então isso vai dar a ideia o quê? Do não verbal. Não precisa ter uma pessoa falando para você, porque de repente naquele local não pode haver pessoa. Ok? E por causa disso, apenas a placa vai ser acessível, onde uma pessoa não vai poder estar no meio de um trânsito para poder ficar falando. Um guarda não vai ser suficiente. Okay? Então a placa vai fazer aquilo que o homem não consegue fazer. Vai alcançar um limite que o homem não alcança. Ok? Deixei aqui uma diferença, uma tabela de diferenças. Deixei aqui. Peraí, deixa eu só colocar aqui a caneta. Pronto. Deixei aqui a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Então, na linguagem verbal, temos os elementos presentes e os exemplos de cada um que eu deixei. Linguagem verbal. Qual o elemento que tem que estar presente na linguagem verbal? As palavras. Então, sem palavra, sem linguagem verbal. Na linguagem não verbal, no lugar de palavras, temos o quê? Imagens, gestos, sons, expressões corporais e faciais. Ok? Exemplo de linguagem verbal: conversas, discursos, textos e rádio. Então, quando você está conversando, você está dentro de uma linguagem verbal. Linguagem não verbal. Exemplo: língua de sinais, no caso Libras, placas de aviso de trânsito, obras de arte, dança. A dança? Mas a dança é uma linguagem? Sim, porque cada passo da dança representa ali alguma coisa. Vai ter um simbolismo, tá? Ah, mas Libras é um idioma, é uma língua. Por que língua está dentro de linguagem? Porque é uma linguagem, a língua Libras, ela é muito específica, então ela está dentro de uma linguagem, porque vai remeter a uma comunicação específica. Então quando alguém chega e faz para você assim, você de repente pode, o que isso quer dizer? Queixo, né? E um ok, o que isso quer dizer? Bom, independente de qualquer coisa, você sabe que isso aqui tem a ver com o quê? Com ok, tudo bem, tudo bom. Então quando você faz isso, você está dizendo para a pessoa, tudo bem? Pelo menos se você não souber o que significa, isso aqui você vai entender, pelo menos. Se isso aqui você não vai conseguir entender, mas isso você vai. Então, você automaticamente vai fazer para a pessoa. Entendeu? Então, houve ali uma comunicação. Não total, de repente com obstáculos entre a comunicação ali, houve obstáculos, mas você conseguiu entender e você se expressou. E expressão é comunicação, ok? Então, com isto, encerramos essa primeira parte, ok? Até o próximo vídeo, hein?